Olá, graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto, UP Igreja Alinhamento. E enquanto nós estamos começando esse culto, você sabe que ele é apenas online. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem transformados por essa palavra. Eu quero te convidar a orar nesse momento aí onde você está, que você possa fechar os seus olhos e pedir ao Senhor para que nos abençoe nessa noite, para que Ele fale ao nosso coração, para que a vontade dEle seja estabelecida nas nossas famílias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui por causa do Senhor, por causa do teu amor, por causa do sacrifício de Jesus que foi derramado naquela cruz, Pai. A vida dele foi derramada naquela cruz em favor de muitas famílias. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos separou e nos escolheu para estarmos na tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor e porque nós recebemos o teu cuidado. E nós queremos nessa noite pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pedir que o teu Espírito Santo possa ministrar a nossa família, aquilo que está no teu coração. Pedir para que o Senhor venha alinhar a nossa vontade, a sua vontade, para que o Senhor possa estar tocando em cada um que está aqui, Pai, ouvindo essa mensagem, aqueles que ainda irão ouvir mais tarde, que elas possam ser tocadas, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor, para que elas possam, Pai, experimentar tudo que o Senhor tem separado para elas. Nós queremos pedir que o Senhor, Pai, possa fortalecer a nossa fé nessa noite e que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo o mal. Assim, Pai, como o Senhor tem abençoado tanto a tua igreja, que o Senhor continue abençoando aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, um momento de enfermidade, um momento de luta, que eles possam receber do Senhor a cura, a restauração, o livramento, Pai, a provisão. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, Deus, fale conosco e nós queremos em tudo agradar ao Senhor e obedecer a tua palavra. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro, mas nós também amamos o Senhor e por isso nós queremos em tudo engrandecer e glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero nesse momento, nesse último culto do mês de maio, que durante todo esse mês nós fizemos aquele momento com as famílias, declarando uma palavra, liberando algo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e depois orando. Todos os dias, às 18h50, nós fomos abençoados com isso. E hoje, como é a última quarta do mês, eu quero fechar também esse mês falando sobre família, sobre a importância de termos uma família forte, uma família alinhada com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que não existe uma família perfeita. Muitas pessoas vivem aquela ilusão que eles irão casar e irão ter uma família perfeita. Isso, queridos, é uma ilusão tão grande, né? Uma propaganda de margarina que a gente vê por aí, mas isso não acontece na realidade. Na realidade, o que existe são famílias felizes, famílias que lutam, que têm as suas batalhas, mas que tomam a decisão de serem melhores e de viverem aqui na terra aquilo que o Senhor tem para elas. Então, nós temos um chamado, nós temos que cumprir o nosso chamado aqui também nessa terra com as nossas famílias. E a nossa casa ela precisa ser uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Seja você pai, seja você filho, mãe, marido ou esposa, nós temos a responsabilidade nesse processo de implantar o reino de Deus na terra, através daquilo que nós fazemos com as nossas famílias, através daquilo que nós falamos aos nossos filhos, através do nosso testemunho. E nós sabemos que muito a ver com o nosso testemunho é aquilo que sai da nossa boca, as palavras que nós colocamos para fora, aquilo que nós declaramos dentro da nossa casa. De certa forma, elas têm o poder de edificar ou destruir as nossas famílias. E nós vamos entender nessa noite a importância de fazer da nossa casa, do nosso lar, um lugar melhor para se viver, tá bom? E eu quero começar aqui compartilhando o Salmos 19, do versículo 7 ao 11. O Salmo 19, do versículo 7 ao 11, diz assim, vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes.
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Aqui o salmista está falando sobre a importância de nós olharmos para a palavra e vivermos aquilo que a palavra tem para as nossas vidas. E existem muitos textos ricos na palavra de Deus que dizem respeito a mim e a você, de como nós devemos edificar a nossa família. Se você tem a curiosidade de conhecer mais da palavra de Deus e quer aplicar isso na sua vida, você pode começar a procurar textos que são escritos para nós mulheres, por exemplo, como nós devemos edificar a nossa casa, como nós devemos cuidar do nosso lar, como nós devemos cuidar do nosso marido, como nós devemos educar os nossos filhos. E isso também tem para os pais, para os maridos, né, para os avós. A palavra de Deus, ela é rica e ela nos mostra em muitos detalhes como nós podemos tocar em pessoas através de uma família alicerçada, de uma família forte, de uma família bem estruturada na presença do Senhor. E eu coloquei algumas coisas práticas para que a gente possa obedecer essa palavra, para que a gente possa colocar em prática o desejo de Deus de trazer transformação para a nossa vida e também para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Porque às vezes as pessoas, elas não têm a coragem de abrir a palavra, de abrir uma Bíblia, de ler a palavra de Deus, mas elas estão nos vendo, elas estão nos lendo, elas estão vendo o que a gente tem feito na nossa casa, elas estão vendo aquilo que nós falamos com os nossos filhos e aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Por isso, muitas das vezes não estão vendo a palavra, mas estão vendo você e a sua família, estão me vendo e vendo a minha família. E o nosso comportamento, o nosso testemunho tem o poder de trazer transformação também para essas vidas, porque elas se sentem assim, desafiadas a conhecerem o Deus que nós conhecemos e a praticarem aquilo que nós praticamos, para que nós possamos ter essa família forte na palavra do Senhor. Então eu quero colocar o primeiro ponto, a primeira atitude de uma família forte, é amar um ao outro dentro do lar. Em 1 Pedro 1:22 diz assim: agora vocês purificam as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Nós sabemos que o amor é algo bem forte, porque uma família nasce do amor. Em primeiro momento, um homem e uma mulher se apaixonam e começam ali a se relacionarem. Eles então resolvem se casarem. Por causa desse amor, eles se casam e eles começam a edificar uma família, uma casa, um lar para o Senhor. Mas o amor, ele precisa ser alimentado, senão ele vai morrer. Então é necessário que eu fale, que eu tenha atitudes que demonstrem bondade, amor à minha família. Não é só eu presumir no meu coração, o meu marido sabe que eu o amo, mas quais são as atitudes que eu tenho feito para demonstrar esse amor dentro da minha casa? Quando você olha no olho do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu avô ou da sua esposa e você diz: eu amo você. Isso é poderoso, porque é uma palavra forte, são as palavras mais poderosas que nós podemos dizer dentro de um relacionamento humano. É demonstrar o quanto você ama essa pessoa. Porque você está falando, e quando você fala, e além disso, você respalda essa palavra com as atitudes que você tem no seu dia a dia, isso traz coerência. O que um pai pode fazer para demonstrar para os filhos que ele o ama os seus filhos? O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar bem aqui, é que um homem, ele precisa amar a sua esposa, porque quando um homem ama de fato a sua esposa, ele está demonstrando grande amor também pelos seus filhos. Por isso eu gostaria de focar um pouco nessa questão dos homens verbalizarem e demonstrarem e fazerem algo para mostrar para suas esposas o quanto elas são valorosas e o quanto vocês a amam. Porque isso traz
segurança para os nossos filhos, isso traz segurança para a sua esposa. Existem muitas situações no casamento que os homens eles abrem brechas através da internet para pornografia, para verem coisas que não são boas e que não deveriam ter esse acesso. E acho que com isso não tem nada a ver, mas isso está trazendo peso para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento. Você está casado com a sua esposa, mas pensando em outra, ou pensando em alguém que você viu na novela ou na internet, porque os homens eles são muito aquilo que eles estão vendo, e as mulheres são mais aquilo que elas ouvem. As mulheres são conquistadas, elas são realmente, se sentem amadas, não só por aquilo que ela vê no seu esposo, mas também aquilo que ele fala para ela, aquilo que ele, uma maneira de tratá-la no dia a dia, como aquele esposo trata a sua esposa dentro da sua casa, na frente dos seus filhos. Isso é muito importante. Então, demonstrar esse amor com palavras e atitudes também vai trazer segurança para os nossos filhos. Nós vamos estar demonstrando carinho a eles. Nós vamos estar demonstrando o amor natural dentro da nossa casa. E o ambiente que nós estamos criando os nossos filhos é importante. Imagine se dentro da sua casa só há reclamação, às vezes até palavrão, coisa que não deveria sair da nossa boca, porque nós somos filhos de um rei. Nós pertencemos a um reino, e eu sempre digo para as crianças que nós somos pessoas nobres, e pessoas nobres não falam palavrões. Pessoas nobres tomam cuidado com aquilo que sai da sua boca. Mas imagine se dentro da sua casa é um ambiente pesado, um ambiente de reclamação, um ambiente de murmuração, de brigas, de contenda. Como que você pensa que os seus filhos serão diferentes, ou serão abençoados, ou serão felizes nessa terra, se não conhecem e não reconhecem primeiramente o amor entre pai e mãe, não conseguem ver aquele cuidado, aquele ambiente harmonioso que é preciso ter dentro da nossa casa. E eu gostaria que você pensasse e respondesse aí: há quanto tempo faz que você não diz à sua família o quanto você a ama? Você não diz à sua esposa, não expressa isso aos seus filhos, não fala o quanto você é feliz em estar inserido, em fazer parte dessa família. Vocês sabem, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e eu fico imaginando quantas pessoas deixaram de demonstrar esse amor e já não estão mais entre nós. Já foram, já passaram, infelizmente acabaram sendo mortos por um vírus. E tantas coisas eu imagino que deva ter ficado para trás, porque aquela pessoa não expressou tanto que ela amava, ou ela nem ouviu tanto que a sua família a amava. Porque às vezes acontece algo tão rápido e a gente perde a oportunidade de demonstrar no dia a dia o quanto a nossa família é importante, o quanto ela é especial e como nós somos felizes em estarmos inseridos nela. Então eu quero, primeiro ponto, a primeira atitude: demonstre amor. Fale à sua família, fale aos seus pais, fale aos seus avós o quanto você os ama, tá? Isso é muito importante. A segunda atitude de uma família forte é a questão do pedir perdão. Em Colossenses 3,13 diz assim: suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Queridos, é uma grande ilusão achar que nós somos perfeitos e que só os outros erram, que a gente nunca erra e que a gente nunca tem que pedir perdão. É ali na nossa casa, no nosso lar, nesse ambiente que nós mais ferimos as pessoas, mesmo sem querer, porque às vezes nós damos alguma resposta de qualquer jeito, nós falamos de qualquer jeito, porque ali dentro da nossa casa é onde a nossa carnalidade, onde a nossa deficiência ela é exposta escancaradamente para as pessoas que estão ali do nosso lado. Porque quando nós viemos a um culto, ou quando nós estamos no nosso trabalho, nós podemos colocar uma máscara, nós podemos dar uma maquiada, nós podemos fingir ser algo que nós não somos. Mas dentro da nossa casa, nós expomos a nossa realidade. Quando nós erramos, não há nada mais lindo do que reconhecer com quebrantamento: me perdoe porque eu errei. Isso quebra o gelo, isso quebra o problema, isso
desbarata o inimigo, porque quando nós reconhecemos, me perdoe, eu estava errado, eu fui um grosso, eu fui uma grossa. E isso também nós podemos falar para os nossos filhos, porque às vezes nós achamos que há um sinal de fraqueza se nós pedimos perdão aos nossos filhos. Mas às vezes nós estamos nervosos e nós passamos da medida na hora de disciplinar. E você tem que reconhecer que se você passou da medida, você extrapolou, você precisa pedir perdão. Se você às vezes mentiu e seu filho falou, puxa pai, mas você mentiu para mim, você tem que reconhecer, olha, eu menti, me perdoe, eu estava errado. Porque isso vai mostrar o quanto é importante a confissão quando nós erramos. Quanto é importante confessar o pecado, quanto é importante expor e colocar para fora aquilo que está lá dentro. Às vezes a gente sabe que está errado, mas não quer colocar para fora, quer engolir porque é orgulhoso. E isso vai trazer mágoa dentro da nossa casa. Isso pode trazer problemas, pode trazer corrosão ao ambiente da nossa casa. Então, por isso, nós temos que ter um coração disposto a pedir perdão e um coração disposto a perdoar. Muitas vezes, quando nós estamos atendendo algumas mulheres, elas tiram coisas de 20, 30 anos atrás e elas contam, mas naquela época, quando a gente namorava, você fez isso, você fez aquilo. Por quê? Porque não houve, de fato, o perdão, não aconteceu, foi da boca para fora. E quando a gente resolve perdoar, nós temos que perdoar, porque é a condição de nós sermos perdoados. A Bíblia fala que nós precisamos perdoar para que também nós possamos receber perdão. Então, quando nós temos essa decisão de perdoar, nós estamos o quê? Colocando uma pedra sobre aquele assunto. Eu perdoei, eu resolvi esse assunto, eu resolvi esse problema. Então, isso é muito importante, porque quando você erra, você precisa reconhecer que precisa pedir perdão, e quando alguém pede perdão, você precisa ter essa disposição de obedecer a palavra e falar, eu vou perdoar e eu vou viver um novo tempo. E aí as pessoas perguntam, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? É 70 vezes 7 a mesma coisa? Se acontecer, sim. Infelizmente você vai ter que colocar lá, anotar, 70 vezes 7, eu preciso liberar perdão. Se eu tenho esse coração disposto a resolver essa questão, eu preciso liberar perdão. Quantas famílias podem estar nos ouvindo nessa noite, nos assistindo nessa noite, mas ainda estão com mágoas no coração? E eu queria que você pedisse ao Espírito Santo nesse momento para sondar o seu coração, para que ele mostre se há mágoas guardadas aí no seu coração, se há coisas que ainda não foram resolvidas, talvez entre os seus irmãos, talvez com os seus pais, talvez com os seus filhos, com os seus parentes de uma forma geral. Tem algo que ainda não foi resolvido? Tem algo que você precisa ir conversar para trazer cura? Porque quando nós colocamos para fora, quando nós vamos lá e vamos resolver aquela situação que ficou pendente, nós estamos trazendo cura para o nosso casamento, nós estamos trazendo cura para a nossa família. E nós precisamos buscar em quem esse poder para liberar perdão? Na cruz. O maior exemplo que nós temos de alguém que não devia nada, mas que pagou o preço para que eu e você pudéssemos sermos livres do pecado, da condenação, do inferno, foi Jesus. Ele foi e pagou o preço. Ele foi e pagou o preço por mim e por você. E preço de cruz, para que eu e você pudéssemos receber esse poder que é sobrenatural, para que nós também possamos perdoar aquela pessoa que nos feriu. Então pense nisso. Há algo que está corroendo a sua casa, há algo que está corroendo o relacionamento da sua família. É necessário tirar um tempo e falar, Senhor, eu preciso trazer luz a isso, mesmo que vá me doer por um tempo, mas eu preciso resolver essa situação, porque eu não posso fingir que não tem nada acontecendo ou que não tem nada que está me ferindo. Se eu estou com o coração amargurado, se eu estou com o coração magoado, se eu não me sinto feliz, porque há pendências que eu ainda não resolvi. A terceira atitude das famílias fortes é a atitude da gratidão. Aqui em Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, vistos que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam
agradecidos. É muito bom quando dentro da nossa casa nós temos aquelas regrinhas, as palavras mágicas. Claro que aqui eu estou falando do obrigado, mas o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o por favor, tudo isso traz um estímulo fantástico dentro da nossa casa. Porque às vezes o marido quer alguma coisa e fala: "Ô, mulher, traz isso aqui para mim." Ou quando não chama, né, de alguma coisa mais pesada, às vezes fala assim: traz isso para mim, ou faz aquilo para mim, como se ela fosse uma escrava daquela casa. Então é tão interessante quando você pede por favor, quando a pessoa faz e você agradece. É tão bom quando você chega em casa e tem uma casa limpa, uma casa cheirosa, comida pronta, roupa organizada, não é bom? Você receber tudo isso. E se você tem coragem de falar muito obrigado, porque você reconhece o tanto que a sua esposa ou que a sua filha se empenhou, ou o seu filho se empenhou naquele dia para deixar tudo organizado para você enquanto você estava no trabalho. Isso é muito bom quando nós ouvimos as pessoas nos valorizando o nosso esforço, porque é necessário reconhecer um esforço, sim. Tem gente que fala assim: o que você faz? Eu sou dona de casa, não trabalho fora. Parece que não merece elogio, não merece expor, não merece reconhecer aquele trabalho, porque ela é simplesmente uma dona de casa. Você já parou para pensar que uma dona de casa, ela abriu mão talvez de uma carreira, ela abriu mão dos seus sonhos para cuidar do marido, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. E ela é digna de receber o reconhecimento por isso. E hoje também existem muitas mulheres que trabalham fora, que chegam em casa e ainda cuidam da casa. E o marido, às vezes, senta no sofá e fica olhando a esposa fazer tudo e não tem coragem de lavar uma louça. Isso é um absurdo, querido. Sinto muito, mas eu quero puxar a sua orelha, homem. Se você quer ter uma mulher pronta para você, quando você for dormir, já que você me entende o que eu estou dizendo aqui, aproveite para cuidar dela também nos pequenos detalhes. Ela chegou do trabalho, ajude ela com tudo que ela está fazendo, porque assim os dois vão cansar menos, e quando forem se deitar, os dois estarão prontos um para o outro. Então valorize isso, valorize o esforço da sua esposa, valorize o esforço do seu marido. Também tem muita mulher ingrata, tem muita mulher que o marido trabalha pesado, chega em casa cansado, trabalha horas e horas, e ela só reclama e fala: mas você não faz nada, você fica sentado numa cadeira de escritório, você fica lá o dia todo só mexendo no computador. Mas quem disse que a gente não cansa de fazer isso? Nós temos que pensar, nós temos que elaborar projetos muitas vezes, nós temos que fazer muitas coisas. E os homens, às vezes, eles estão nesse tipo de trabalho, mas eles também se cansam. Então, também é importante a esposa valorizar, tá? Não é porque o seu marido não é um pedreiro que ele não está cansado. Claro que aqueles que trabalham braçal, eles cansam mais. Mas aqueles que trabalham também em escritório ou em home office, eles também se cansam. E a gente precisa reconhecer isso. Os nossos filhos, eles ficam assim, eu fico olhando como as crianças, elas são movidas a elogios. Principalmente crianças pequenas, de 4, 5, 6, 7 anos. Quer ganhar o coração de uma criança, do seu filho pequeno? Comece a elogiá-lo. Quando ele arruma a cama, quando ele lava um copo, quando ele põe o lixo para fora, ou quando ele organizou alguma coisa, ou os seus próprios brinquedos, ou deixou ali organizadinho, comece a elogiar. Você vai ganhando o coração do seu filho com esses pequenos detalhes. E agradeça a ele, porque ele arrumou a cama, porque ele lavou o copo, porque ele fez algo para que a família estivesse bem. Isso, quando a gratidão, quando você dá graças a Deus pela família que você tem, isso é poderoso. Quando você levanta os seus olhos para os céus e fala: Senhor, eu te dou graças pela família que o Senhor me deu. Isso atrai a bondade, isso atrai a graça, isso atrai o favor de Deus para dentro da sua casa. Tem algo hoje aí que você pode dizer obrigado para alguém da sua família? Tire os olhos dos defeitos. Nós colocamos às vezes muitas coisas e mostramos à nossa família só aquilo que eles são ruins em fazerem. Nós somos
expert em falar, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, ou você tem tal defeito, você é assim, é assado, e esquece de colocar os olhos realmente nas virtudes, nas qualidades de cada membro da sua família. As qualidades que cada um tem. Pense, existem qualidades únicas aí na sua casa. Tenho certeza que Deus colocou virtudes únicas nos seus filhos que as outras crianças não têm. Então agradeça a Deus por isso e agradeça o seu filho por isso. Nós temos que parar de ficar olhando a grama do vizinho, porque sempre nós temos essa tendência. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas nós temos que olhar para a nossa grama, para a nossa família, e nós precisamos cuidar muito bem dela. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu queria ser como a família de fulano de tal, porque parece que a família de fulano de tal não tem problema. Toda família tem luta, mas toda família também tem uma decisão a ser tomada. Se aquela luta, ela vai fazer com que aquela família afunde, ou se aquela luta vai ser usada para que aquela família possa resplandecer a luz de Cristo, a glória de Deus, tá bom? Então isso é muito importante. Quarta atitude é render-se à vontade de Deus. Tiago 4, 13 e 15 diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Muitas pessoas dizem isso, se Deus quiser. Eu tenho essa mania também de falar, se Deus quiser. Mas isso não é simplesmente um chavão ou um mantra que as pessoas usam. Isso tem que ser uma verdade. Essa palavra tem que sair da nossa boca quando a gente de fato está decidido a não governar a nossa vida e a depender do Senhor. Aí sim nós devemos falar, se Deus quiser, nós faremos isso. Se Deus quiser, nós faremos aquilo. Se Deus quiser, porque isso demonstra dependência do Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela precisa ser feita na terra, assim como é no céu. Então, se eu e você, nós estivermos com essa convicção, Senhor, eu quero viver aqui na terra, a sua vontade, assim como ela é feita aí no céu, pode ter certeza que você vai ter que renunciar a muitas coisas. E muitas vezes nós temos que renunciar até mesmo a nossa razão, porque muitas vezes nós queremos ter razão em tudo. Quando começa uma discussão entre um pai e um filho, ou entre o esposo e a esposa, o que eles estão medindo força? Para ver quem tem razão, certo? E ali ficam discutindo, argumentando horas e horas, querendo mostrar que sabe mais, ou que está certo, ou que tem a razão, e perdem a oportunidade de serem felizes. Então nós precisamos tirar essa questão de ter a razão e falar, Senhor, eu não quero tudo que está no meu coração, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha família. Eu quero viver a tua vontade, eu quero colocar a minha vontade em sujeição à sua vontade. Eu quero viver na terra aquilo que o Senhor tem para nós como família. Eu preciso confiar que Deus tem um estilo de vida para nós, que vai ser cultivado através de um relacionamento de dependência a Ele. Quanto mais eu dependo de Deus, mais Deus vai me mostrar o caminho que eu preciso traçar. Quanto mais eu dependo de Deus, mais Ele vai me dar a direção daquilo que é certo. E eu tenho uma certeza absoluta no meu coração, que os planos de Deus são planos de paz e não de mal, a fim de nos dar um futuro e uma esperança nele. Que Deus disciplina os seus filhos porque Deus nos ama. E Deus nos disciplina não é para que a gente possa ficar reclamando ou deixado de lado ou desistidos da vida. Deus disciplina as nossas vidas porque Deus tem um fim melhor. Deus quer fazer algo melhor. Quando Deus está tratando conosco, Deus não está tratando para trazer somente condenação ou julgo sobre as nossas vidas. Não é por isso que Deus está disciplinando. Deus, o fim da disciplina, quando nós somos disciplinados por Deus, é para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer mais em fé, para que a gente possa ser testado, mas ser elevado a um lugar mais alto na presença dEle. É por isso que nós somos disciplinados pelo Senhor. E é por isso que a nossa vontade
precisa ser colocado debaixo da vontade de Deus. Quando uma família, ela ora assim, e ela tem atitude de dependência de Deus, não há como dar errado, porque o Senhor vai dirigir a sua vida, a sua família para o centro do propósito dele, para aquilo que ele tem para você. Sabe criança birrenta? Tem muita família que é birrenta. Tem muita gente que fica lá fazendo birra com Deus. Ai, Deus, eu quero isso, me dá aquilo. Mas não é isso que Deus tem para você. E talvez não é isso, porque Ele tem coisa até maior e melhor. Mas nós estamos insistindo com Deus, fazendo birra como criança manhosa. Por que insistir? Como são as decisões que você tem que tomar na sua casa? Como elas são tomadas? O nosso conselho, o conselho bíblico, é que nós precisamos olhar para a palavra e viver essa palavra. Quantos danos a sua família já viveu por causa de uma precipitação? Quantos danos você já experimentou por causa de uma decisão tomada fora da vontade de Deus? Pense nisso, talvez nós já experimentamos coisas que nós poderíamos ser livrados, mas nós não submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, e por isso nós colhemos as consequências. Então, se Deus quiser, coloque isso como dependência. Isso vai tirar a soberba da sua vida, isso vai tirar a soberba da sua casa, da sua família, porque você vai estar mostrando: há um Deus que governa a minha casa, há um Deus que governa a minha família. Eu me submeto a um Senhor, e o meu Senhor Jesus, Ele vai trazer direção para a minha casa. A quinta atitude é a oração. Vamos orar? Diz assim, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse é um convite e um apelo a nós, famílias. Vamos orar. Vamos orar quando nós estamos na bonança, vamos orar quando nós estamos passando por dificuldade, vamos orar todos os dias. Quando nós estamos num beco sem saída, vamos orar. Quando nós estamos em tempo de prosperidade, vamos orar. Vamos orar em todo o tempo. Vamos pedir ao Senhor direção, porque nós não podemos fazer todas as coisas, mas o Senhor é todo poderoso e Ele pode todas as coisas. E onde há oração, há direção de Deus. E onde há direção de Deus, há felicidade, há colunas firmadas na presença dEle. Há homens e mulheres fortes, há homens e mulheres determinados a conquistarem para o reino de Deus. Há filhos firmados na verdade da palavra de Deus. E isso, queridos, é algo poderoso nos nossos dias, quando as pessoas vêm nas nossas casas como um farol que ilumina no meio da escuridão um caminho que elas também podem seguir, um caminho que elas também podem conhecer e que elas podem experimentar aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Aqui em 2 Pedro, não vai estar aí, mas eu lembrei agora e eu vou abrir aqui em 2 Pedro. Não, 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz assim: Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então aqui Pedro está falando, quem quer amar a vida e viver dias felizes? Aqui é uma listinha do que aquilo que nós podemos fazer. Em Efésios 6, versículo 13 fala: Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que eu quero comparar aqui? Quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós colocamos os desejos da nossa família em oração, Pedro está falando, se nós quisermos viver dias felizes, está falando dias no plural, dias felizes, nós precisamos nos afastar do mal, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos escolher estar com Ele. E aqui em Efésios está falando que há dia mau, mas é dia mau. Agora, o que me chama a atenção
é que existem famílias que estão vivendo só o dia mal. Há anos elas vivem o dia mal. Todo dia um problema, todo dia uma discussão, todo dia um palavrão, todo dia uma reclamação, todo dia N problemas. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Ela ensina dias felizes e dia mau. Então o erro está na palavra de Deus ou o erro está em nós? Que não estamos sabendo edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Claro que é em nós, queridos. A apóstola pregou domingo sobre receber o espírito de sabedoria e revelação. E eu estava pensando, todo problema que nós estamos enfrentando, ou que nós passamos nessa vida, sempre é porque não temos sabedoria. Se você tem vivido o dia mal dentro do seu casamento, você tem que se reconhecer, tem que ser humilde para falar: Deus, eu não tenho sabedoria para lidar no meu casamento. Eu não tenho sabedoria para tratar com os meus filhos. Eu não tenho sabedoria para resolver isso. E é preciso buscar, então, sabedoria na palavra de Deus. Porque o dia mau vem para todo mundo, eu não estou negando isso. Mas os dias felizes também vêm. E aqui a Bíblia mostra que existem mais dias felizes do que dias maus. É um dia mau e vários dias felizes. Ou seja, há algo que nós precisamos entender. E por isso que eu estou falando também um pouquinho da falta de sabedoria. Claro que quando nós estamos com um problema financeiro, é a parte mais fácil de reconhecer que a gente não tem sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque a gente abre a carteira, não tem uma nota, não tem um cartão, a gente fala: meu Deus, estou sem dinheiro. Eu preciso resolver esse problema. Aí o que você vai pedir para Deus? Deus, me dá sabedoria, porque eu preciso aprender a administrar as minhas finanças, porque está tendo mais dias, né, no meu mês. Meu mês está ficando muito longo. Meu dinheiro está acabando antes de acabar o mês. Então tem alguma coisa que você tem que reconhecer. Eu preciso de sabedoria para lidar com isso. Eu preciso colocar em oração, mas eu também preciso de direção do Senhor para resolver isso. Então, eu quero que você pense nisso. Você tem vivido mais dias felizes ou mais dia mau? Dentro da sua casa, a oração é cultivada? A dependência a Deus é cultivada? Tem gente que fala assim: mas eu preciso fazer o culto doméstico. É uma bênção o culto doméstico, é muito bom. Mas muitas vezes nós não conseguimos tirar um tempo toda semana. E vão se passando meses e meses e não há culto doméstico. Mas poderia ter oração todos os dias. Todos os dias, ou na hora de acordar, ou na hora de levar o filho para a escola, ou na hora do almoço, poderia haver oração. Então não fique esperando só pelo culto doméstico. Eu preciso reunir minha família, eu preciso ler uma palavra e eu preciso orar com eles. Isso é muito bom e é muito importante. Mas não perca as pequenas oportunidades de ter um espaço diário para oração em família todos os dias. Há algum problema na sua casa? Há algum problema que a sua família tem enfrentado? Coloque em oração. Peça a Deus sabedoria. Peça ao Senhor direção. Se você é o único crente da sua casa, o que você mais pode fazer pelos seus familiares é colocar a vida deles em oração. É colocar a vida deles realmente em intercessão diante do Senhor. É entrar na brecha em favor deles. É cumprir o seu papel como intercessor. Para que o seu testemunho possa impactar a sua família, para que ela possa ser ganha para Jesus, ser salva na presença do Senhor. E eu quero também aqui chamar a atenção dos homens. Você, sacerdote do lar, você, homem de Deus, tem chamado a sua família, tem orado com a sua família todos os dias, tem colocado a mão sobre a cabeça da sua esposa, dos seus filhos, e declarado a bênção do Senhor sobre eles, tem buscado a direção para o seu lar. Se você não tem feito isso, decida hoje fazer isso. E por último, eu quero viver o que está na palavra de Deus. Mateus 7:24 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. As pessoas tentam nos mostrar isso. Mas isso depende. Mas isso não é assim. Mas isso não é assado. Mas você é muito bitolado. Mas você está exagerando.
não há exagero nenhum. Nós precisamos conhecer a palavra. O está escrito para nós vale muito. Foi assim que Jesus, ele venceu a tentação. Quando o diabo veio ter com Jesus, ele respondeu tudo o que estava na palavra. Eu quero desafiar você, igreja, família de Deus na terra, conheça a palavra de Deus. Porque os dias que nós estamos passando são dias de lutas. E as pessoas querem nos colocar goela abaixo, aquilo que elas acham, aquilo que elas pensam, aquilo que elas querem ter direito. Mas aquilo que está escrito na palavra, aquilo que a Bíblia diz, tem que ser a âncora da nossa vida. Tem que ser a âncora das nossas decisões. Tem que ser os valores da nossa casa, os valores da nossa família. É aquilo que está na palavra e ponto final. Não tem nem mais, nem menos. Nós temos que ser radicais com isso. Não tem como ficar relativando a situação ou falando, isso é relativo. Não, os princípios de Deus, eles são princípios eternos. Os princípios de Deus são firmados na verdade da palavra do Senhor. Não podemos fazer como todo mundo faz. Não podemos confiar somente na força do nosso braço, porque isso atrai maldição. Mas nós precisamos realmente todos os dias conhecer a palavra e a vontade do Senhor. Muitas pessoas vivem fora daquilo que a palavra diz, e isso traz ruína para a sua casa. Isso traz ruína para a sua família. E eu sei que Deus está falando com você. Se você é homem casado, qual é o seu testemunho, aquilo que você tem feito? Se você é esposa, se você é pai, se você é mãe, avó, filho, você tem agido de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que está escrito para nós como igreja, como filhos de Deus. A Bíblia é a maior carta de amor que nós conhecemos, de um Deus amoroso nos ensinando a viver aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. É muito importante que eu e você possamos tomar as nossas decisões de acordo com aquilo que Deus diz. Quais os padrões que há dentro da sua casa? O que tem entrado através das telinhas, dos computadores, da TV, dentro da sua casa? Quem tem discipulado os seus filhos? Quem discipula a sua esposa? Quem tem discipulado você? Aqui, queridos, na igreja, nós sempre mostramos aquilo que está na palavra de Deus. E nós temos convicção daquilo que está na palavra e nós ensinamos aquilo que está na palavra. Mas nós, eu e você, nós temos que ter a decisão de obedecermos ao Senhor, de buscarmos obediência nele e refletirmos a nossa luz no mundo que já está em trevas. Isso é poderoso. Quando um exército de homens e mulheres cheios da presença de Deus, de famílias que conhecem os princípios e vivem esses princípios, quando nós nos levantamos com isso, nós iremos trazer impacto sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. O que mais o diabo tenta atacar são as famílias. Por quê? Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igreja forte. Então que nessa noite, eu e você e as nossas famílias tenhamos essa decisão de vivermos aquilo que está na palavra do Senhor. Será que dentro da sua casa os seus filhos reconhecem que vocês são governados por Cristo? Que dentro da sua casa a sua fé abençoa as pessoas que estão ao seu lado? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E eu queria terminar esse tempo refletindo sobre isso. Para que você pense um pouco o que você tem feito. Se há realmente unidade dentro da sua casa. Se vocês estão edificando uma família forte para a honra do Senhor. Se não há divisão. Talvez esposa está medindo força, filhos medindo força, pais
medindo força com os filhos, irmãos entre irmãos. Não é bom que isso aconteça. Nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Nós fazemos parte como família e também individualmente. E nós precisamos trazer para dentro da igreja aquilo que acontece lá na nossa casa. Às vezes as pessoas, elas pensam só o contrário, mas isso também é verdadeiro. Você aprende aqui, pratica lá e traz de volta para cá. É isso que nós precisamos. De famílias alicerçadas em unidade para viver aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Eu quero orar por você nesse momento, para pedir que o Senhor possa fortalecer a sua família. Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, e sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E eu quero interceder nesse momento, Deus, por todas as famílias que estão aqui representadas, nos ouvindo, nos assistindo através desse culto. Eu quero pedir, Deus, que haja realmente amor dentro dessas casas, que hajam pessoas que perdoam e que pedem perdão, pessoas que se rendem à vontade do Senhor, que oram e que vivem aquilo que está na Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor levante aqui, Pai, famílias fortes, famílias que reconhecem que sem o Senhor não são nada, mas com o Senhor elas podem avançar e conquistar, e podem viver no centro da Tua vontade aquilo que o Senhor tem para elas, Pai, para que elas possam resplandecer a luz de Cristo, e elas possam transmitir, Pai, a Tua palavra, não somente através daquilo que sai da nossa boca, mas também através daquilo que eles veem na nossa casa, no trato dentro da nossa família, como o esposo trata a esposa, como a esposa trata o marido e os filhos, os pais, os avós. Que haja honra, Pai, dentro dos nossos lares, que haja honra, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, que haja decisão nessa noite de vivermos, Pai, esse tempo para engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que você possa praticar essa palavra. Não é uma palavra nova, porque eu sei que muitas vezes nós já pregamos sobre isso e nós já ensinamos, mas é uma palavra que está em falta. Muitas pessoas não têm praticado isso da sua casa, e isso tem trazido dano. E como nós estamos num tempo de alinhamento, volte a fazer, volte a praticar, volte a viver os princípios daquilo que o Senhor tem para você e para a sua família. Se você ainda não entregou o seu dízimo esse mês, agora você tem o tempo para poder pegar aí, fazer uma transferência bancária ou enviar um Pix. Eu sei que está passando aí na telinha do seu computador ou da sua TV. Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, você pode também trazer aqui na igreja, ou na parte da manhã das 8h30 às 11h30, ou na parte da tarde das 14 às 18, também trazer alimentos para abençoar mais pessoas, tá bom? Nós temos ensinado a viver o princípio da palavra. E você sabe, eu sei, que devolver dízimo, primícia e oferta está na palavra de Deus. E quando nós temos no coração, um coração obediente, nós iremos fazer isso com alegria, tá bom? Então que Deus te abençoe, te prospere e que haja abundância nos celeiros da sua casa também. Nós seguimos com as nossas programações normais. Amanhã, live do pastor Celinho às 19 horas. Depois, na sexta, live com a pastora Rosângela, também às 19 horas, das mulheres curadas para curar. Sábado, 16 horas, Gideões, Mirins e Teens. E domingo, nós teremos culto às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? Então, que você possa ser abençoado e que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau e até mais.